Nesse vídeo vamos começar uma nova série aqui no canal chamada Explorando Bibliotecas. A ideia é trazer algumas bibliotecas que podem auxiliar o nosso desenvolvimento dos testes utilizando o Robot Framework ou atender uma necessidade específica dos nossos testes. E para começar essa nova série vamos falar da JSON Library. Bora lá! Fala galera, bem-vindo ao Robot Course, canal que fala sobre qualidade de software e sobre o Robot Framework. Se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se gostar do conteúdo, deixa aquele seu like maroto que ajuda demais aqui o projeto e deixa aqui embaixo aquele seu comentário para a gente trocar aquela ideia marota, beleza? Bora lá, vamos entender qual é o propósito da JSON Library. A JSON Library é uma biblioteca de keywords que permite a validação e a manipulação de dados no formato JSON. E um dos diferenciais dessa biblioteca é a possibilidade da utilização do JSON Path, que é uma técnica que nos permite navegar pela estrutura de um objeto JSON de modo que possamos selecionar ou modificar algum dado desse objeto. É algo bem similar ali ao que acontece com o XPath, com objetos HTML ou XML, por exemplo. Dada essa característica, a JSON Library ela pode ser uma excelente companheira para a Requests Library, para fazer a execução de testes de API. Dito isso, então, vamos precisar de duas bibliotecas para a gente andar nesse vídeo. A JSON Library e a Requests Library. Vamos fazer a instalação das duas aqui agora. Nesse caso aqui, eu vou aproveitar o projeto que a gente criou no vídeo passado. Eu vou deixar no card aqui de cima, caso você também não tenha visto. E esse projeto aqui está usando o Poetry. Então, para fazer a instalação com o Poetry, basta fazer o comando que está aqui na tela para você, é o Poetry add e o nome da biblioteca. Vamos primeiro começar pela Robot Framework Requests, que é a Requests Library. Vou deixar aqui na tela também o comando para instalação utilizando o pip. E em seguida vamos fazer a instalação da JSON Library, que é o comando Poetry add Robot Framework -JSON Library. Também vou deixar aqui na tela o comando para instalação com o pip. Os dois endpoints que vamos bater serão endpoints lá do JSON Placeholder. Então vamos bater no Get Users e no Post Users também, tá? Sendo que o post, a gente não tem nenhum JSON aqui, mistério que a gente vai usar a JSON Library para criar esse body. E aproveitando que a gente já está aqui no post, vamos começar então pela primeira keyword da JSON Library, Load JSON from File. A Load JSON from File, como o próprio nome já diz, vai carregar um arquivo JSON e pegar todo o seu conteúdo e levar para dentro de uma variável, que já vai ser criada com um tipo dicionário ou lista, dependendo ali da composição do arquivo. Para a gente fazer a utilização dela também é bem simples. Primeiro a gente precisa aqui na seção Settings trazer a biblioteca JSON Library para brincar aqui com a gente. Em seguida a gente já pode trazer a Load JSON from File para cá. Lembrando que como ela tem um retorno, a gente precisa trazer para cá uma variável antes do nome da keyword. Então eu criei aqui a variável JSON, que vai receber todo o conteúdo do nosso arquivo JSON. O argumento FileName, que já está aparecendo aqui, ele é o caminho absoluto para o arquivo JSON que você quer carregar. E o encoding é um encoding do seu arquivo. Nesse exemplo aqui, para simplificar, eu vou usar só o FileName, que é o argumento obrigatório. E para passar o caminho absoluto, vou usar o curdir, que é o caminho corrente desse arquivo, dessa keyword, para chegar até o arquivo JSON. E show! A partir desse momento, a gente já está indo lá no caminho absoluto do arquivo, carregando ele e trazendo todo o seu conteúdo para dentro da variável JSON. A partir daí, a gente já pode utilizar o JSON dentro do nosso Post on Session aqui no argumento JSON. Com isso, a nossa keyword de execução do nosso endpoint já tem agora um body, e vai ser esse carinha aqui. Agora vamos executar ele e ver como é que vai ficar. Vamos lá na suíte de teste, onde tem lá aqui o keyword Post JSON Placeholder, e executar. Aqui no log fica um pouquinho mais fácil de entender. Então ele foi lá no... Deixei aqui sem querer. Ele foi lá no arquivo e a gente passou para ele, com o caminho absoluto, pegou o seu conteúdo e trouxe para dentro da variável JSON. E lá na execução da request, ele pegou o conteúdo dessa variável JSON e trouxe para dentro do body da requisição. Mas ainda com a utilização dessa keyword apenas, a gente só está trazendo todo o conteúdo dela sem poder fazer nenhuma modificação. Então a gente só está carregando os dados do arquivo e trazendo para uma variável. Então da forma como está, é a forma como ele vai ser executado. Para fazer alguma adição ou alteração, a gente precisa usar outras keywords, como a gente vai ver agora aqui na sequência desse vídeo. Update Value to JSON.
Com a Update Value to JSON, a gente consegue navegar pela estrutura do JSON utilizando o JSON Path para fazer atualizações em determinados campos do corpo do JSON. E para fazer a utilização dele também é bem simples. Vamos chamar a keyword aqui para o script. E ela possui 3 argumentos obrigatórios, que são o JSON Object, que é o objeto JSON que você quer fazer a atualização, o JSON Path, que é o caminho para o campo da estrutura do JSON que você quer alterar, e o New Value, que é o valor que você quer usar para fazer a atualização. E ao executar ela vai te dar um retorno, que é um novo objeto contendo a atualização feita. Então, para isso, a gente precisa colocar uma variável antes do nome da keyword, que eu também vou chamar de JSON, porque na verdade eu quero sobrescrever o valor que está dentro da variável JSON que foi criada lá na JSON from file. Então vamos preencher aqui os argumentos para a gente conseguir executar essa keyword. Para o JSON Object, vamos utilizar o objeto JSON que vem aqui da variável JSON que a gente criou lá na load JSON from file. Para o JSON Path, a gente vai usar o caminho do campo que a gente quer fazer a alteração. Então vou deixar aqui divididinho rapidinho para vocês poderem ver melhor. Vamos atualizar esses dois aqui primeiro. Então eu preciso falar para ele que ele tem que estar na raiz, da raiz caminhar para o nome, que é esse campo aqui. E eu quero que o nome do produto agora seja webcam, que vai ser o produto avaliado aqui nesse exemplo. Aqui eu estou atualizando este campo. Agora eu quero atualizar o preço. Então vou fazer exatamente a mesma coisa. E vou trazer agora aqui o preço. E o novo preço dele vai ser R$ 369,99. Então o que está acontecendo aqui? Na primeira execução, eu estou atualizando o objeto JSON que veio lá do load JSON from file. E na segunda, eu já estou atualizando o objeto JSON que veio, né, do update value to JSON. E essa última atualização é que vai ser executada aqui no post on session. Vamos atualizar também uma avaliação para vocês verem como é que fica. Então, vou copiar aqui para ser mais rápido. Eu quero a avaliação do índice 0. E eu quero trocar o nome de quem avaliou. No caso, vou pegar aqui o usuário. E vou dizer que agora é o Miguel. E ele deu a nota, né? Não deu a nota 5, ele deu a nota 3. Aqui é a nota. Então ele está vindo aqui no índice 0 dessa lista de avaliações e está atualizando o nome do usuário e a nota que ele deu. Agora vamos executar ele para ver como é que vai ficar. Aqui no log também fica mais claro a gente entender o que aconteceu. Então vamos ver cada passo. O load JSON from file, ele carregou o arquivo assim como ele fez anteriormente. Então o conteúdo dele agora está dentro da variável JSON. O primeiro update value to JSON atualizou o nome do produto. O segundo já tem o nome do produto atualizado e depois só executou a atualização do preço. O terceiro já tem o nome, o preço atualizados, atualizou o nome da primeira avaliação, do índice 0. E o último, com todos os dados já anteriormente atualizados, atualizou somente a nota da avaliação do índice 0. Todas essas atualizações foram enviadas para o body da requisição. Mas se você percebeu, somente o índice 0 da avaliação, assim como a gente pediu no script, né, foi atualizado, mas os outros permaneceram. Significa que a lista de avaliações não necessariamente precisa estar preenchida. A gente pode fazer com que a nossa própria keyword faça o preenchimento dessas avaliações e lá no template, lá no arquivo JSON, a avaliação fique vazia. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que essa lista de avaliações ela pode estar vazia, como eu disse, né? Mas como assim vazia? Vamos entender já já. Primeiro vamos tirar todo esse conteúdo da lista e deixar ela vazia. Vamos até mudar o nome aqui, né? E o preço, vou colocar aqui como string, para indicar que é uma string, e aqui como 0, porque ele é um number, então precisa de um valor. Isso aqui porque vai ser atualizado o nome e o preço também vai ser atualizado. A gente vai criar um outro JSON contendo a estrutura dessa lista de avaliações, beleza? Então para isso, vamos vir aqui na pasta JSON
eu vou criar um arquivo chamado avaliações.json. E dentro desse arquivo, a gente vai trazer o nome, que é uma string, e a nota, que é um number. A ideia vai ser adicionar várias avaliações independentes, né, da quantidade definida no arquivo. Quem vai definir isso vai ser a gente, ali pelas definições da nossa user keyword. Vamos utilizar a keyword createList lá da build para criar uma lista vazia, que eu vou chamá-la de avaliações createList. E vamos usar novamente a keyword loadJSON from file para carregar o arquivo avaliações.json que a gente acabou de criar. Então vou criar aqui uma variável chamada avaliações e vou novamente utilizar a loadJSON from file. E vou passar o caminho. Eu vou copiar esse caminho daqui de cima porque é o mesmo diretório, só muda o nome do arquivo, que é avaliações.json. O próximo passo agora é a criação de duas novas listas que vão conter os dados do nome do avaliador, né, do usuário que fez a avaliação, e a nota dessa avaliação. Então, para isso, vamos criar duas listas, sendo que essas listas agora não vão estar vazias, vão estar com conteúdo de cada uma. Então, vamos criar aqui uma variável chamada usuário avaliação, createList, e nela vai ter ali o Miguel, Érica e Vinícius. E a segunda vou chamar de nota avaliação e criar uma lista com as notas. Então vou colocar ali 5 para o Miguel, 4 para a Érica, 3 para o Vinícius. Essas listas aqui, elas vão ser iteradas, então a gente vai usar elas para fazer um for e iterar elas, né, para que ela possa preencher a lista de avaliação. Para fazer isso, a gente vai usar um for chamado for in zip. Ele vai conseguir fazer o for em várias listas diferentes e não somente em uma. Então, vamos lá para fazer um for in zip. Primeiro vamos trazer aqui a avaliação, usuário avaliação, e a outra nota avaliação. E aqui eu vou trocar para avaliação, minúsculo, avaliação, e aqui nota. O que vai acontecer aqui nesse for é que na primeira iteração a avaliação vai ser substituída por Miguel e nota 5. Na segunda iteração, Érica e 4. A terceira iteração vai ser Vinícius e 3. Agora a gente precisa trazer para cá o update value to JSON novamente. Vou substituir esse log aqui, que veio de exemplo. Vou copiar daí de cima só para facilitar. E a gente vai substituir os dois campos, usuário e nota, né? Então a gente precisa de dois update value to JSON. A gente quer alterar avaliações. Opa. Não mais o JSON, certo? Então, trazer para cá o JSON Object. O JSON Path vai ser em cima daquele... Cadê? Desse JSON aqui. Então não vai ter mais avaliação, índice e nota. Então aqui vai ser direto nome. Na verdade aqui não é nome, né? Botei até errado. Aqui é usuário. Aqui vai ser usuário. E o de baixo é a nota mesmo, como já está aqui. E aqui no new value, aqui vai ser avaliação. Aqui também não é avaliação, botei errado. É usuário. E no de baixo, o new value vai ser nota. E antes, né, de encerrar esse for, eu preciso inserir esses dados que foram criados dentro da nossa lista que a gente criou vazia, né? Na lista avaliações. Então a gente vem e faz um append. Então a gente usa a keyword append to list. Essa é uma keyword da collection. E a gente diz o nome da lista que a gente quer inserir os novos dados. E a gente diz aqui agora também
trocar aqui que eu esqueci também. E diz quais são os valores que a gente quer inserir dentro da lista. No caso aqui a gente quer inserir os valores de avaliações. Vamos sair daqui. E ao sair do for, vamos usar novamente o update value to JSON, mas agora para atualizar a lista de avaliações mesmo, lá, né, do nosso JSON example. Vamos atualizar esse cara aqui. Então, para isso, a gente não precisa mais da índice, né? A gente está falando que a gente vai atualizar esse cara de cara, né? E vamos trazer como um novo valor a lista que a gente acabou de criar. Então, quando a gente executar, a gente vai ter ali dentro da lista de avaliações os 3 dicionários, né, contendo ali os dados desses 3 usuários. Vamos executar, ver se vai dar tudo certo. Então aqui no log a gente criou a lista vazia, né, lista avaliações, ela está vazia. Carregamos avaliações.json, que agora é o conteúdo da variável avaliações. Criamos 2 listas, contendo ali Miguel, Eric e Vinícius, e a outra lista ali com 5, 4, 3, respectivamente, nota de cada uma, né, dos usuários acima, né, da lista acima. Após, fizemos o for in zip, o for in lot, e as subsequentes atualizações ali de dados, conforme as listas, né, que estão sendo iteradas. Então, Miguel nota 5, Érica nota 4, aqui embaixo, Vinícius nota 3, está aqui embaixo. E por fim, antes de sair do for, né, a gente criou ali o append para colocar todos esses dados dentro da lista. No final, a gente atualizou o nosso template da nossa raiz, né, e trouxe para cá, para dentro da lista avaliações, todos os 3 dicionários com os dados de cada avaliação, né, e depois a gente foi e mandou ele lá dentro da requisição para ser executado. Agora, nessa keyword, essa user keyword, ela acabou ficando muito grande, com várias responsabilidades, então eu vou dar um jeitinho bonitinho nela aqui e já volto. A few moments later. Então, bora lá, jeitinho dado, responsabilidades divididas. Agora, o cenário que tem a responsabilidade de manter esses dados, né, que vão ser utilizados dentro do arquivo JSON, né, então eu trouxe para cá a lista de usuários e notas, também, né, o nome e o preço do produto ali que está sendo avaliado no nosso exemplo. Tudo isso por meio de argumentos das keywords. E criei uma keyword separada, né, da nossa keyword que executa a requisição, só para montar a requisição em si, né, só para montar o body da requisição. Então eu chamei aquela de request body, e ela tem responsabilidade aqui só de criar o body da nossa requisição, né, usando daquela estrutura que a gente acabou de criar. Com tudo isso agora, vamos agora para a próxima keyword. Add Object to JSON. Com a Add Object to JSON, nós conseguimos adicionar novos dicionários ou novas listas a um objeto JSON. Bora ver como é que a gente faz isso. No nosso exemplo, agora lá na User Keyword Requests Body, a gente pode adicionar, né, um campo novo aqui, né, vamos chamar um campo de descrição. Então, para isso, a gente vai chamar aqui a Add Object to JSON e tem todos esses argumentos obrigatórios. O JSON Object é o objeto JSON que vai ser alterado, né, que vai ter um novo dicionário, uma nova lista adicionada, né? O JSON Path é o caminho onde eu quero inserir esse novo dado, né? E o Object to Add é o objeto que eu quero de fato ali adicionar, seja ele um dicionário ou seja uma lista. Essa keyword tem um retorno, né, que também, assim como o update to value, vai ser o objeto JSON já com alteração realizada. Então, como vocês já sabem, como tem retorno, a gente adiciona uma variável antes do nome da keyword. Eu também vou chamá-la de JSON. E vamos preencher cada um desses argumentos com o dado de descrição, né, que eu acabei de mencionar. A gente vai adicionar essa descrição aqui no JSON Example, né, que tem os dados do produto. Então, a gente vai fazer essa atualização logo assim que a gente faz a atualização de valor do preço. Então, a gente vai usar esse JSON que sai daqui no JSON Object. O caminho, né, eu quero que seja na raiz, então só um cifrão já resolve. E o que eu quero adicionar, né, nesse objeto JSON, ali utilizando o Object to Add, é um novo dicionário. Então, vamos criar aqui uma variável chamada descrição e usar a keyword create dictionary. E eu vou chamar aqui descrição igual descrição do produto.
Depois a gente vai levar esse carinha lá para o cenário de teste, tá? Eu só deixando aqui só para ficar mais fácil de entender. A gente vai pegar a variável descrição e adicionar ela ali no argumento object to add. Então com isso aqui já é capaz de adicionar essa descrição ao nosso objeto JSON. Vamos executar e ver como é que vai ficar. Aqui no log a gente já consegue ver, né, que o dicionário foi criado com sucesso, né, e ele foi inserido na raiz, né, do nosso objeto JSON. Agora vamos dar responsabilidade de criar esse dicionário lá para o cenário de teste. Então vou dar aquele jeitinho maroto rapidinho e já volto. A few moments later. Ajuste feito, e o que eu fiz aqui foi bem simples. Eu só coloquei um argumento a mais, né, na keyword principal e um argumento a mais também na keyword que cria o body, sendo que na keyword principal ele é um argumento não obrigatório, o que já tem um valor atrelado, ele aqui no caso é o valor none. E lá na keyword que cria o body, né, eu deixei um condicional aqui, né, no caso se ele existir, né, se for true, se ele existir ele vai ser true, aí sim ele adiciona na raiz do JSON a descrição, senão ele passa direto e não adiciona nada. Eu já executei ele aqui, vamos dar uma olhada lá no log para você ver com mais clareza o que aconteceu. Então aqui no cenário onde tem a descrição, ele entrou, né, no if descrição e adicionou, né, a descrição que a gente deu no cenário lá, que é a geladeira Samsung 220. E no cenário onde a descrição não foi passada, né, então ele deu o bypass ali no if, né, e não adicionou a descrição. Então com esse exemplo aqui eu acredito que deu para a gente entender como que a gente pode criar campos não obrigatórios utilizando ali a JSON Library. Agora vamos para a próxima keyword. Delete Object from JSON. A Delete Object from JSON vai usar o JSON Path para deletar um campo específico do seu objeto JSON. Vamos ver lá como é que ela funciona. Bom, no nosso exemplo aqui, vamos tirar um campo específico do nosso JSON, como a gente disse, né? E vamos tirar o preço. E para fazer isso também é bem simples. Vamos adicionar essa keyword logo abaixo do Add Object to JSON que a gente acabou de criar. Vamos criar ela aqui. Delete Object from JSON. Ela possui dois argumentos. O JSON Object vai receber o objeto JSON que vai ser alterado e o JSON Path, o caminho do campo que vai ser deletado. Todos os dois argumentos são obrigatórios. E ao executar essa keyword, assim como as outras, ela também vai retornar um novo objeto JSON com a alteração realizada. Então, para isso, a gente precisa de uma outra variável antes do nome da keyword, e eu também vou chamar de JSON. Agora vamos adicionar aqui os valores para os argumentos. O JSON Object vai ser o último JSON atualizado, que é esse aqui que está vindo do Add Object to JSON. E o JSON Path vai ser o preço. Então a gente vai na raiz e vai até o preço. Então isso aqui já é o suficiente para a gente deletar, né, esse campo. Então vamos dar uma executada aqui no script e ver como é que ele funciona. Aqui no log a gente já pode ver que o objeto JSON já foi alterado assim que o Delete Object from JSON foi executado. Então o preço não está mais no objeto JSON e após as demais execuções, né, o preço continuou não estando na estrutura que foi enviada para a requisição. Agora que você já entendeu como é que ele funciona, agora eu vou dar aquele jeitinho maroto aqui e já volto. A few moments later. Ajuste feito e vou explicar ele rapidinho aqui para vocês. Agora todos os argumentos da keyword principal do post JSON placeholder agora são opcionais, porque a partir de agora o test case é que vai dizer se aquele campo vai estar ou não presente no arquivo JSON. Isso significa que se ele encontrar um valor lá no test case, ele vai atualizar o campo lá do JSON Object. Se ele não encontrar, ele vai deletar ele do JSON Object e não vai enviar ele na requisição. Isso vale para nome e para preço aqui no nosso exemplo. E com isso surgiram outros cenários aqui, né? Então surgiu aqui o placeholder sem nome do produto, onde não está sendo enviado o nome do produto, e sem o preço do produto, onde eu envio o nome, mas não envio o preço. Eu já executei eles aqui, vamos dar uma olhada lá no log para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, nesse cenário aqui, eu não estou enviando o nome. Então, quando ele passa lá pela construção do body, ele entra no if, que vai decidir se o nome vai estar ou não presente. Então ele vai ver que não tem, né? Tá com um nome ainda. Então ele não vai atualizar
o nome do produto lá no JSON Object, mas sim deletar ele de lá. Tá fazendo com que ele não apareça mais no JSON Object e quando for enviar lá para requisição, né, o nome não vai estar presente, como está vendo aqui. E no outro cenário, onde está sem preço, quando ele passa lá pelo if do preço, ele vai ver que está none, eu não passei o preço, então ele vai direto no delete e deletar ele do JSON Object, deixando somente o nome. O nome eu enviei, então ele atualizou lá com o dado que o cenário enviou para ele. E quando foi enviar para requisição, ele mandou o nome, não mandou o preço, né? Então tá certinho. Dessa forma aqui, então a gente consegue entender como é que a gente pode fazer para criar algum cenário de exceção de uma forma bem simples aqui com a JSON Library, né? No caso, nosso exemplo aqui, tirando alguns campos obrigatórios do nosso JSON Object. E agora vamos para a próxima keyword. Get Value from JSON. Com a Get Value from JSON, a gente vai conseguir utilizar JSON Path para navegar pela estrutura do JSON Object e conseguir coletar um valor específico de um campo específico. Bora lá ver como é que ela funciona. Antes de explicar como é que funciona a Get Value from JSON, a gente precisa fazer uma mudançazinha bem simples aqui. Eu tinha planejado anteriormente fazer esse exemplo aqui do Get Value from JSON com o Get Placeholder. Porém, no decorrer da gravação aqui, eu vi que não fazia sentido nenhum fazer isso. Então, eu vou retirar esse cenário e vou trabalhar com o cenário que a gente já criou mesmo. E para isso, a gente vai fazer uma mudança aqui no post JSON Placeholder. A gente vai adicionar um retorno e esse retorno vai ser o response da requisição que a gente está fazendo. Então, para isso, vamos adicionar aqui o retorno e vamos dizer que o retorno vai ser o response.json, para que ele já vá formatado em formato de JSON e não em formato de resposta. E aqui vamos adicionar uma variável de retorno. Eu não vou adicionar nas outras porque não é de uso obrigatório, né? Então só isso aqui já resolve. E agora sim a gente pode ver como é que funciona a Get Value from JSON. Então vamos chamá-la aqui Get Value from JSON. Ele vai pedir de forma obrigatória o JSON Object e o JSON Path, assim como está dito lá na documentação. Vamos abrir ela aqui rapidinho. Então a Get Value from JSON pede de forma obrigatória o objeto JSON e o JSON Path, e de forma opcional o fail on empty. E assim como as demais keywords, ele retorna também um valor, aqui ele retorna dentro de um array, tá? Mas ele vai retornar ali os valores que ele encontrou, que pode ser um ou mais de um, por isso que ele coloca dentro de um array, tá? Então vamos criar aqui e vamos dar o nome de value. A gente vai pesquisar algum valor e é o nome que vem na minha cabeça agora. Então vamos preencher aqui agora os argumentos. Então temos o JSON Object e o JSON Path. Para o JSON Object vai ser o response e o JSON Path vai ser algo diferente. Vamos lá. Deixa eu comentar esse cara aqui e vamos executar novamente esse cenário para a gente lembrar qual é a resposta que ele envia para a gente. Bom, ele já executou, então vamos descomentar a nossa keyword, mas vamos levar essa resposta aqui lá para uma ferramenta bem bacana de JSON Path, que dá para a gente fazer pesquisas em tempo real e testar as nossas expressões. Vamos lá. Vamos supor, né, que para o nosso negócio, para o nosso teste aqui, a avaliação que o Miguel deu fosse algo de fato muito importante, a gente precisasse validar a nota que o Miguel está dando, né, para saber se está certinho. Então, se a gente fizesse uma pesquisa e fosse direto em avaliações, e pegasse o índice 0, escrevi errado, pegasse o índice 0, ele ia, né, mostrar aqui certinho o usuário Miguel e a nota. Se eu quisesse mostrar só a nota, é só falar aqui, ó, quero a nota do Miguel. Então, ó, o que está no índice 0 é o 5. Funciona mais ou menos. Se por alguma coisa, algo aconteceu, alguma coisa foi adicionada e, né, o Miguel deixou de ser o índice 0 e passou a ser o índice 1, por exemplo, vou adicionar mais um carinha aqui. Adicionar aqui Robot. Percebam que agora não é mais a nota do Miguel que eu estou pegando, né? Agora estou pegando a nota do Robot. O cara entrou aqui no índice 0 e eu não estou mais validando a nota do Miguel. Então, por isso que fazer certas validações utilizando um índice é um pouquinho perigoso. Ele é instável, né? Então você nunca tem a certeza se ele está indo para o lugar certo. E aí que entra
a magia do JSON Path aqui na hora que a gente vai selecionar alguns valores para a gente fazer validações. Então, para garantir que a gente vai sempre estar pegando a nota do Miguel, independente da posição que ele esteja dentro do índice, a gente pode usar essa expressão aqui. Eu quero fazer uma pesquisa nos índices dessa lista, onde o usuário é igual Miguel. Então já me retornou o Miguel. Então, como eu quero só a nota, né? Só dizer aqui, nota. E agora, independente da onde esteja o Miguel, ele sempre vai retornar a nota 5. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, botar aqui Érica, ele vai trazer a nota 4. Se eu colocar Vinícius, vai trazer a nota 3. E se eu trocar o Miguel de posição, por exemplo, dentro do índice, botar o Miguel como um índice, como o último da lista, por exemplo, ele vai continuar retornando de boa lá o 5, tá? Então essa aqui é a forma mais segura de você conseguir fazer pesquisa de valores usando JSON Path sem ficar dependendo ali do índice da lista, beleza? Obviamente, isso aqui é só um exemplo de como você pode usar o JSON Path, né? Como eu disse, tem aqui embaixo na descrição do vídeo um link com a documentação do JSON Path, que é bem bacana de você ler, né? E vale bastante a pena para você conseguir fazer essas pesquisas bacanas aqui. Então, voltando aqui para o VS Code, vamos trazer aquele JSON Path que a gente criou, né? Que eu quero pegar a nota do Miguel mesmo, porque ele está aqui nesse cenário, e vou fazer um log to console e vou dizer que a avaliação do Miguel foi belo. Vamos agora executar esse cenário e ver como é que ficou. E tá aqui embaixo, ó. A avaliação do Miguel foi 5. Aqui eu não vou abrir o log em HTML porque vai ser a mesma coisa do que tá aqui. Então, tá show, tá lindo. Então é isso, pessoal. Demonstrei aqui nesse vídeo algumas das keywords da JSON Library, aquelas que eu acredito que sejam as mais importantes aí para apoiar no seu desenvolvimento de teste de API. Mas caso vocês tenham curiosidade de saber como é que funcionam as outras keywords da JSON Library, deixe aqui embaixo nos comentários, que dependendo da quantidade eu faço uma parte 2 aqui desse vídeo. Mas aí me diz você, já conhecia a JSON Library? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente trocando essa ideia, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!